fale poderosamente aos corações. Irmã Lídia, sem mais delongas, um prazer novamente, a amada está com toda a liberdade para ministrar, 7 horas, 7h15, 7h30, pode levar até 11h30 também, se quiser, mas não tem condição, né? Então vai falar, o vaso é de barro, né? Seja louvado o nome do Senhor para todo sempre. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ai, gente, já vou com tanta saudade. Vocês são tão preciosos e essa igreja tem um carinho especial por nós e a gente sente isso. E nós também temos um carinho especial por vós. E quero de todo o coração agradecer ao pastor Niles, pastora Fernanda, pela confiança de nos permitir falar ao seu rebanho aqui neste lugar. Agradecer a cada irmão, a cada irmã, cada abraço, cada sorriso, cada tempinho junto. Obrigada publicamente, Marlene, Nega, obrigada pelo que fizeram comigo hoje, glória a Deus. Não estão vendo que eu estou mais bonita. E em tudo e por tudo, Deus seja louvado. E hoje a gente está no nosso último dia. Eu falei com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude a terminar a minha missão neste lugar. Nós temos falado sobre a oração e hoje não vai ser diferente. Nós queremos concluir com algumas coisas da palavra do Senhor e também já pedi permissão antecipadamente aos pastores para fazer algumas orações que o Senhor colocou no meu coração para nós orarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir outra vez a nossa Bíblia em Lucas capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 e 2. Depois vamos ler Mateus, capítulo 6. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mateus capítulo 6. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus ensinou a orar e Jesus deu o exemplo de oração. A primeira vez que os evangelhos registram Jesus orando foi quando ele foi batizado por João. O evangelista Lucas, no capítulo 3, no versículos 21 e 22, está escrito: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar,
o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É muito lindo quando a gente lê. Naquele momento em que o Senhor Jesus estava iniciando o seu ministério, ele orou. Tem muita gente que quer exercer ministério na igreja, mas não quer orar. Todo ministério só é profícuo, só é frutífero quando a oração é presente na vida de quem está no ministério. Não se faz trabalho nenhum na igreja sem oração, meus filhos. Oração é a mola mestra para o serviço ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus orou, o que aconteceu? E orando ele o céu se abriu. Você sabe que oração abre céu. Lembra, Daniel orou e houve um impedimento à resposta de oração do Daniel, mas a oração dele teve resposta. Porque o impedimento foi retirado e a resposta chegou. Você quer céu aberto na sua vida? Ore. Você quer céu aberto no seu ministério, no ministério que você desenvolve na casa de Deus? Ore mais. Tenha mais tempo com o Senhor. Ore especificamente pelas pessoas que estão envolvidas com você no ministério. Jesus deu exemplo. E quando o céu se abriu, Deus falou. Aleluia. É muito bom ouvir a voz de Deus. E a oração abre céu. E Deus fala quando o céu se abre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vou pedir para alguém ler o versículo 15 e o versículo 16. Lucas, capítulo 5, versículos 15 e 16. Ora, a notícia a respeito dele espalhou-se mais e mais. Enormes multidões vinham ouvi-lo pregar, e também para serem curadas de suas doenças. Porém, Jesus muitas vezes se afastava para lugares desertos a fim de orar. Veja, Jesus estava famoso. A fama dele estava correndo por todos os lugares e as multidões afluíam para ouvi-lo. Mas ele não procurava holofotes. Ele não procurava pessoas para o aplaudir. Quanto mais a propaganda aumentava e a fama crescia, qual era a atitude de Jesus, meus amados? Se retirava para os lugares solitários e orava. Tem gente que quando está naquele perrengue, né? Que não tem nada, está na luta, na dificuldade, pedindo a misericórdia, e ora muito, vai para o monte, tem gente que vai para o monte, tem gente que vai para o vale, e vai para aqui, vai para acolá. Onde tem oração, eu vou, eu preciso. Aí quando Deus abençoa, que as portas vão se abrindo, quando a pessoa vai ficando conhecida, vai melhorando, aí cadê a oração? Já não tem mais tempo para orar. Mas, amados, quanto mais nós crescermos, seja em que área for, ou financeiramente, ou profissionalmente, seja em que maneira for, devemos continuar uma vida de oração. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz
que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele passou a noite orando. E quando foi de manhã, ele saiu e escolheu os 12. Na hora de fazer escolhas, precisamos orar. Tem muita gente tomando prejuízo nos negócios. Há muitos evangélicos sofrendo decepções, porque não oram antes de fazer qualquer coisa. Amado, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, tudo nós temos que depender dele. Orar, colocar diante do Senhor, buscar se é a vontade do Senhor, se é aquilo que é o melhor para nós. E só quem sabe é Ele. Ele conhece o futuro, Ele conhece o amanhã. E quando a gente ora, Ele atende e Ele tem prazer em nos orientar. Agora, por favor, não vamos insistir com Deus, mesmo Deus fechando a porta e a gente insistindo, para que Deus faça através da nossa insistência. Senão, irmão, vai acontecer conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Abra a sua Bíblia no Salmo 106 e o versículo 15. Salmo 106 e o versículo 15. O que diz a palavra do Senhor? Vamos, quem vai ler bonito de pé? Cadê as mulheres? Eles falam uma coisa certa. Os homens aqui estão participando na leitura bíblica. As mulheres estão caladas? Bora, minha filha, Alice. Veja, irmão, como é uma coisa séria. Deus concedeu o que eles pediram, satisfez o desejo deles, mas fez definhar as suas almas. Às vezes Deus concede a resposta, aquilo que a gente está pedindo, mas a gente vai sofrer prejuízo. Há uma oração de um homem na Bíblia que muita gente prega no aspecto positivo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. É uma oração respondida. Isaías capítulo 38. Eu quero pedir que toda a congregação, por favor, leia em coro do versículo 1, versículo 2, até o versículo 5. Vamos lá, todo mundo já achou? Isaías 38, do 1 ao 5. A igreja toda, por favor, pode ler? 1, 2, 3. Devagar. E disse lá. E chorou muitíssimo. Então, dizendo: pronto, até o 5. Veja, uma oração respondida imediatamente. Deus mandou o profeta vir até o rei, mandar ele ordenar a casa dele, porque ele ia morrer. E ele vai e vira-se para a parede, diz a palavra, e ora a Deus, e chora: eu não quero morrer. E mostra a autojustiça. Mostra que ele andou reto perante Deus. E faz a sua lamentação.
E Deus fala novamente com o profeta, manda voltar e acrescenta quantos anos? 15 anos. Agora abra a sua Bíblia, vire a página no capítulo 39. Versículo 3. Quem vai ficar de pé e vai ler? E Ezequias se alegrou com ele, e lhe mostrou a casa do seu tesouro. 39, versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias Hum. e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. Continue, por favor. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Continue. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. 7. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Obrigada, irmão. Ezequias sarou. E a Bíblia fala no livro das Crônicas que ele exaltou o seu coração. E agora veio aquela embaixada da Babilônia trazer um presente para ele, porque soube que ele tinha se recuperado na sua saúde. E quando Ezequias viu, se sentiu lisonjeado, naturalmente. E agora eu vou mostrar toda a minha grandeza. O coração orgulhou-se. E ele mostrou tudo, todos os tesouros, tudo que tinha no palácio. Olha aqui, tudo é o que eu tenho, isto é a minha grandeza, isto que tal, ouro e prata e tal e qual. E aí Deus manda o profeta Isaías falar com ele. Quem é aquela gente que chegou aí? Ah, é uma embaixada da Babilônia. O que eles viram aí? Tudo, mostrei-lhe tudo. Eu fui curado, Deus ouviu a minha oração, né? Portanto, eu tenho que mostrar a minha grandeza, tudo. A Bíblia não diz isso, isso eu estou a dizer. Né? E agora vem a sentença. E o profeta diz assim: pois ficas tu sabendo o que Deus está mandando te dizer, que tudo que ajuntaram teus pais, o que tu ajuntaste, tudo vai ser levado para a Babilônia. E como se não bastasse, Deus ainda disse: dos teus filhos, da tua descendência, da família real, a Babilônia vai levar prisioneiro, como eunucos, para o palácio da Babilônia. Amados, olha bem aqui na minha cara e responde com sinceridade. Valeu a pena Deus ter respondido a oração dele? Pense direitinho, valeu a pena? Sim ou não? Valeu a pena? 15 anos terem sido acrescentados, mas por conta da atitude dele, tudo do para trás foi perdido. Tudo do presente foi perdido. E o futuro foi comprometido em escravidão. Não seria melhor ele ter sido levado na hora que Deus queria levar, irmãos? Porque aí
Uma pessoa que pagou a fatura, sem ter feito a fatura, foi aquele jovem chamado Daniel. Daniel era descendência real. E Daniel foi levado como eunuco para o palácio da Babilônia. Porque Deus disse: teus filhos serão levados como eunucos. Daniel perdeu o direito de ser pai, porque o eunuco era castrado. Daniel perdeu nome, Daniel perdeu identidade, pagou uma fatura que ele não fez. Por isso que a Bíblia diz: concedeu o que lhe pediram, mas fez definhar as suas almas. A oração de Ezequias foi atendida, mas o preço que Israel pagou e a sua família pagou foi muito alto. O melhor quando oramos é dizer: Senhor, faça-se a tua... Podemos dizer isto, essa frase? Senhor, faça-se a tua vontade. Foi assim que Jesus orou. E nós temos que aprender com Jesus. Tem muita gente aí que tem até um livro escrito, Oração de Jabez, lá em 1 Crônicas, que Jabez orou pedindo prosperidade. Deus ouviu a oração dele. Muito bem. Tem gente que faz daquilo amuleto, viu, pastor Niles? Fica orando só a oração de Jabez. Deus, eu quero que multipliques, que me dê muita coisa. Não, irmãos, não é para a gente ficar recitando orações, não. Jesus disse que quando a gente orar, não deve ficar com vãs repetições, como os gentios, que pensando que por muito falar serão ouvidos. Não é ficar repetindo as mesmas orações, as mesmas coisas, como os profetas de Baal, que gritavam, se retalhavam e Baal não escutava. Nós não. Nós temos que orar como Jesus ensinou e, acima de tudo, para que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Deus ouve oração, ouve oração. Deus responde oração, responde oração. A Bíblia mostra Deus respondendo a oração de Moisés, quando Miriam ficou leprosa, Números capítulo 12. Miriam ficou leprosa porque murmurou de Moisés junto com Arão. E aí a Bíblia diz que Moisés rogou a Deus: rogo-te, Senhor. Veja lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Veja como é que Moisés falava com Deus. Ele dizia como? Ó Deus. Porque era uma relação servo-senhor. Lembra que nós falamos disso? Dos relacionamentos? E aí o que aconteceu? Deus disse: deixe ela separada por 7 dias e depois recolham. E Miriam ficou curada da lepra. Deus ouviu a oração de Moisés. Deus ouviu a oração de Davi, quando Davi ia fugindo de Absalão. Disseram: Aitofel, o conselheiro, está lá junto com Absalão para dar conselho. Davi disse: ó Deus, transtorna o conselho de Aitofel. E a Bíblia diz que Deus transtornou o conselho de Aitofel, não foi ouvido. Deus ouviu imediatamente a oração de Davi. Deus ouve as orações. Mas também Deus não ouve oração. Ouve e não atende. Abra sua Bíblia no Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Quem vai ler bem bonito de pé?
Está vendo? Se eu tivesse contemplado o pecado, tem uma versão que diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus não ouve oração de crente com coração sujo, em pecado, com o coração manchado, contaminado. Nós temos que ter coração puro diante de Deus, limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro, para poder estender as mãos para Ele. A Bíblia diz no livro de Jó, se tu preparaste o teu coração, levanta as tuas mãos para Ele. O salmista diz, se eu atender a vaidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28. Porque tem música aí cantando que Deus não rejeita oração. Provérbios capítulo 29. Peraí, desculpe. É 28, versículo 9. 28 e versículo 9. Quem vai ler? Vocês ouviram? A falta de obediência à palavra de Deus faz com que a nossa oração seja abominável, detestável. Deus rejeita a oração, irmãos? Sim ou não? Sim. Não vamos nos enganar, irmãos. Não vamos nos enganar. Por isso que a gente tem que examinar o nosso coração e ver como é que nós estamos orando. Temos que orar com obediência à palavra de Deus. Jeremias capítulo 14. Jeremias capítulo 14, versículo 11 e 12. Quem vai ler bonito, de pé, alto, e os outros, Bíblia aberta, acompanha, faz favor. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Deus rejeitou a oração, sim ou não? Na minha Bíblia atualizada, nesse capítulo 14, a começar do versículo 7, o título diz, rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. A partir do capítulo 13, o título diz, rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. No final, no capítulo 19, está escrito no título, rejeitada em absoluto a terceira intercessão de Jeremias. Então, Deus rejeita oração. Por isso é bom sempre orar com humildade. E perguntar ao Senhor, Espírito Santo, em certas situações, se a gente pode ou deve orar. Sabia? A Bíblia diz que tem pecado, não tem doença, tem enfermidade, que é para a morte. E por isso eu digo que não ore. 1 João escreve isso. E é muito sério. Eu não oro por ninguém se o meu amigo Espírito Santo não me mandar orar. Deus me guarde. Eu não tenho bênção para dar a ninguém. O abençoador quem é? Quem é o abençoador, irmãos? É o Senhor. É Ele que abençoa.
E a gente pode correr o risco de se tornar um instrumento de idolatria para muita gente. Eu acompanhei o caso de uma irmã, uma pregadora, com a mente extremamente perturbada, com pensamentos malignos, pensando coisas horríveis contra as coisas de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher pregadora, uma mulher de testemunho. E quando ela me acionou pedindo ajuda de oração, o Espírito Santo falou-me claramente, pergunte a ela quando foi que começaram esses pensamentos. Eu disse, irmão, o que foi que aconteceu antes dos pensamentos terríveis que a irmã nem fale? Eu não permiti que ela falasse. No Salmo 17 diz assim, o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. A gente tem que ter muito cuidado. Porque no nosso pensamento, o maligno não entra, não sabe o que a gente pensa. Diga glória a Deus. Ai de nós, se ele soubesse o que a gente pensa, meus irmãos. Mas Deus, só Deus é onisciente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras, por aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Está escrito. Glória a Jesus. E eu perguntei, irmão, o que aconteceu antes? Já fazia 6 meses, quando ela me acionou, que ela estava vivendo aquele drama terrível. E ela já estava até em tratamento psiquiátrico. E ela disse assim, irmã, que eu me lembre, eu fui pregar numa igreja, Deus abençoou muito o povo, e quando terminou o trabalho, chegou um irmão ao pé de mim e disse-me assim, pregadora, ali tem uma mulher endemoniada. A senhora pode vir orar por ela? Primeiro, irmãos, ninguém ora por endemoniado. Não sei se o pastor Nili já achou na Bíblia mandando orar por endemoniado. Tem na Bíblia isso? Jesus mandou lidar com um demônio como? Em meu nome expulsarão demônios. E também não tem dom de expulsar demônio. Não existe isso na Bíblia. Aí eu perguntei, ela disse assim, e eu fui. Eu perguntei-lhe, o Senhor lhe autorizou a ir, irmã? Ela disse, não, eu não perguntei. Eu disse, por que a senhora foi? Ela disse, porque, irmã, eu tinha pregado, Deus tinha abençoado. Se eu não fosse, iam dizer, essa pregadora não tem poder para expulsar demônio, não sei o quê. Aí o Espírito Santo disse assim, o orgulho se manifestou. E ela foi fazer uma coisa que não estava autorizada para fazer. E o que aconteceu? Abriu uma brecha e o inimigo jogou um dardo inflamado na mente dela. Não ore sem o Senhor mandar orar. Quando alguém chega, ore por mim, bota a mão em cima de mim. A Bíblia diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Tenha cuidado. Tudo devemos consultar a Deus, se devemos ou não fazer. Eu prefiro que alguém fique chateado comigo. Irmã, eu estou sentindo que a senhora ora por mim agora. E eu pergunto rapidamente, posso orar, amigo? Ele diz, não. Eu digo, irmã, me dê seu nome. Hoje ainda, quando eu digo assim, hoje ainda, eu vou lhe colocar minha oração, na minha oração, Deus é testemunha, eu coloco na oração. A irmã vai me negar uma oração. Minha irmã, desculpe, perdão, mas já está negado. Mas eu vou orar pela irmã, só não orar agora. Porque, irmãos, é sério. Nós precisamos ter sabedoria para fazer as coisas, a obra de Deus. Não orar precipitadamente. Ore para que a oração não seja rejeitada. Samuel foi orar a Deus por Saul. Que foi que Deus disse? Não ores mais por ele. Não interceda por este homem. Acabou. Foi rejeitado ou não a oração de Samuel? Foi. Então, irmão, precisamos estar avisados disso. Nem sempre Deus atende como nós queremos, quando nós queremos. Por isso temos que buscar sabedoria para orar. Deus responde
Deus ouve, Deus atende. Mas Deus não atendeu a oração de Moisés, seu amigo, seu servo. Lá em Deuteronômio capítulo 3, e o versículo 25 e 26, quando Moisés disse: Deus, rogo-te que me deixes passar o Jordão para ver a terra, para entrar na terra. Deus se indignou e respondeu para Moisés: basta, não me fales mais neste negócio. Ele atendeu a oração de Moisés, sim ou não? Não. Então a gente tem que estar preparado para quando Deus não atender, a gente entender que Deus sabe o que é melhor. Uma outra pessoa que também fez uma oração e Deus não atendeu foi o profeta Elias. No capítulo 19 de 1 Reis, ele chegou, deitou-se debaixo de um zimbro e disse: Deus, basta-me, toma minha vida, não quero mais viver. Será que ele queria mesmo morrer, irmãos? Aquilo ali, coitadinho, foi um tipo de uma chantagem. Porque se ele quisesse morrer de verdade, ele tinha ido se apresentar a Jezabel, que queria cortar-lhe a cabeça. Por que se ele queria morrer, por que ele fugiu? Aí Deus ignorou a oração dele. Deixou ele dormir, mandou o anjo dar comida para ele, mas ele, com aquela atitude dele, o ministério dele encerrou ali. Encerrou ali o ministério dele. Deus disse: você vai levantar Eliseu como profeta em teu lugar, vai ungir Jeú como rei. Mudou a história do profeta por uma oração que não teve sabedoria. E a Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, e vamos ler. Começando o versículo 7. Vamos todo mundo ler bonito, do 7 até o 10. É bonito a igreja lendo. Um coro, devagar. 1, 2, 3. Cadê? Meu Deus, parece que só tem meia dúzia a ler assim, tão murcho. Ei, gente, Jesus está vivo. Lê novamente o versículo 8, por favor. Melhorou, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo orou, e um pastor meu amigo, que é conhecedor dos originais, ele disse que quando aqui está traduzido 3 vezes, não é 1, 2, 3, não. Repetidas vezes Paulo orou, pedindo para que aquele espinho na carne fosse retirado dele. Mas o espinho na carne tinha um propósito. Qual era o propósito do espinho na carne de Paulo? Eu chamo antivírus luciferiano. Que o vírus luciferiano é o orgulho. Que toda a humanidade, crente, santo, abençoado, todo mundo tem o vírus. Não escapa ninguém. Na nossa natureza carnal está lá o vírus luciferiano do orgulho, do pecado. Está lá conosco. E não tem quem tire. A nossa natureza carnal está lá.
Por isso que Paulo gritou: miserável homem que eu sou, quem me livrará no corpo desta morte? Ninguém vai livrar. Não, Deus não vai livrar não. Só quando esse corpo for transformado em corpo glorioso, aí não vai ter mais vírus luciferiano. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso alegra o meu coração em saber que um dia não vai ter mais pecado no nosso corpo. Hoje o pecado está ali. Ele não pode reinar. A Bíblia diz: não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas o pecado está ali. E a Bíblia diz que ele nos rodeia, nos assedia bem de perto. Paulo orou repetidas vezes. Deus atendeu a oração de Paulo? Não. Não. Porque tinha um propósito. Aquele espinho na carne era para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos orar. Mas orar com sabedoria, irmãos. E para orar com sabedoria, precisa orar por sabedoria, pedindo sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então busquemos sabedoria para poder saber orar. Para orar com sabedoria. Lembra que Salomão pediu a Deus sabedoria e foi uma oração atendida? Deus atendeu aquela oração porque foi uma oração de acordo com a vontade de Deus. E 1 João 5,14 a Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Glória ao nome de Jesus. Então a sabedoria vai nos ajudar a pedir de acordo com a vontade do Senhor e ajudados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz sentir se devemos orar, como devemos orar. Ele nos ensina, porque Ele é o grande ensinador que Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou para estar conosco. Glória a Deus. Não podemos orar pedindo para os nossos deleites. Devemos pedir com prioridade coisas espirituais. Hoje à tarde tivemos um momento com um grupo de irmãos e falamos sobre isto. Eu não quero que suspenda o braço aqui, mas eu quero que você responda para si mesmo. Este mês, junho, né? Meio do ano, este ano, quanto tempo você já passou pedindo a Deus dons espirituais? Em quantos momentos de oração nós falamos com o Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me nos dons espirituais. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Quanto tempo nós temos orado e dito: Senhor, Senhor, eu preciso que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida diariamente. Você ouve alguém orar isso, irmão? É comum a gente ouvir oração assim? Ou alguém mandar um bilhete para a igreja: irmãos, eu quero que a igreja ore para que eu tenha um crescimento espiritual e o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida. Tem alguém pedindo oração? Grupo de intercessão. Alguém vem pedir oração por isso a vocês? Sim ou não? Eu perguntei, grupo de intercessão, quem intercede, tem pedido de oração para crescimento espiritual e manifestação do fruto do Espírito? Irmão, ora para que o fruto do Espírito, que é o fruto, se manifeste na minha vida. É comum esse pedido, irmãos? Não é. O que é que mais a gente pede oração? Por quê? Por que mais? Vamos dizer mais alguma coisa. Por que mais que a gente pede oração e a gente ora?
Marido. Eita Deus, por que mais que a gente pede? Hein? Saúde. Por que mais a gente pede? Ele já falou marido, né? Os rapazes pedem esposa, né? Pede para aumentar o salário, né? Pede para a casa própria. Tudo, nada contra. Mas qual a prioridade da oração da gente, segundo a palavra de Deus? É para buscar as coisas que são de onde? Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas que são de cima. Você tem orado pelas coisas de cima, irmão? A gente olha tanto para baixo que a gente já está encurvado assim, ó. Feita aquela mulher lá de 18 anos. Que já nem levanta mais a cabeça para olhar para o céu. Porque a gente só está focado nas coisas da terra. Deus tenha de nós misericórdia. Precisamos buscar as coisas de cima. Precisamos procurar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14: procurai com zelo os dons espirituais. Buscai. Quantas vezes você orou essa semana pedindo almas ao Senhor? Jesus chorou quando viu Jerusalém como ovelhas que não têm pastor. Nós temos orado chorando pelos perdidos, irmãos. Quantas lágrimas nós temos derramado pelas pessoas que estão pacientes terminais, condenados à morte eterna. Nós temos orado por eles? Nós temos orado pelos nossos vizinhos? Nós temos orado pelos nossos colegas de trabalho? Nós temos orado pelo colega da universidade? Nós estamos orando o quê? E por quê? Qual a motivação da nossa oração? Qual a finalidade da nossa oração? Temos que repensar, meus irmãos. E vamos parar de fazer orações egoístas, orações sem amor, orações que não glorificam a Deus. Que muitas vezes nós oramos para aparecer. Me ajude, Deus. Muitas vezes nós oramos para mostrar que somos mais espirituais do que os outros. E é uma coisa que não é correto, não é correto rotular alguém, aquilo ali é de oração, aquela ali não é de oração. A igreja é uma igreja de oração. A noiva do Cordeiro ora sem cessar. A noiva do Cordeiro ora em todo o tempo. A noiva do Cordeiro ora no Espírito Santo. A noiva do Cordeiro ora com sabedoria. A noiva do Cordeiro ora com fé. Aleluia! Porque temos que orar com fé. Mateus 21 e 22, Jesus disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Precisamos também ver a nossa oração ser atendida, respondida. Mas devemos orar perdoando. Marcos capítulo 11, versículos 24 e 25. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 11. Vou pedir para uma pessoa fazer o favor de ler. Marcos capítulo 11, versículos 24 até o 26. 1, 2, 3. Vai lá, quem vai ficar em pé e ler, por favor. Ei! Jesus disse que quando a gente estiver orando, deve fazer o quê? Fazer o quê? Perdoar. Uma pessoa que não perdoa
a oração dessa pessoa não é aceita. Não é aceita diante de Deus. Por quê? Nós já lemos que se o nosso coração tiver com pecado, o Senhor não ouvirá. Deus nem ouve a oração de alguém cujo coração não está pronto a perdoar. E quando nós não perdoamos, além de não poder orar, ainda tem uma coisa muito grave. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. E lê bem alto, por favor, versículos 10 e 11. 1, 2, 3, vamos lá, quem vai ler? Segundo Coríntios 10 e 11. Os irmãos viram o peso, ouviram e leram o peso dessa escritura? Quando nós não perdoamos, somos sobrepujados, vencidos. Na minha versão diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando nós não perdoamos, Satanás alcança vantagem sobre nós. Está cheio de gente que o inimigo está vencendo cada dia por causa de um coração que não perdoa. Uma pessoa que o coração não está pronto a perdoar, ela não pode ter a sua oração ouvida, nem muito menos respondida. É a Bíblia quem diz. É muito sério a questão do perdão, irmãos. Alguém pode dizer, que tem a ver perdão com oração? Tem, acabamos de provar. Que Jesus disse, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Eu estava com um retiro de mulheres, falando sobre a necessidade de perdoar, de ter o coração limpo para ver a Deus. E quando terminei a ministração, uma mulher levantou-se chorando. E ela disse, irmãs, eu tenho uma experiência que eu vivi esses dias na área do perdão. Ela disse que o marido dela teve um problema, envolveu-se com uma certa determinada mulher. E daquele envolvimento teve um filho. Mas ele não saiu de casa, ele continuou em casa e ela não conseguia perdoar. Nem perdoava o marido, nem perdoava a mulher que envolveu-se com o marido, e o coração dela era muito cheio de raiva, ela não conseguia perdoar. Mas ela era crente, evangélica, está na igreja, e canta, e faz dá dízimo, e faz tudo. E já tinha se passado 10 anos do fato. E ela disse que naquela semana que nós estávamos, era no sábado ali, naquele retiro. Ela disse que ela teve um sonho. Ela sonhava que Jesus estava vindo para levar a igreja. E ela dizia, Jesus me leva, não me deixa, não me deixa, não me deixa. E ela ficava numa aflição muito grande, pedindo para Jesus não deixá-la. E ela disse que sentia, ela estava sentada, ela disse que sentiu quando alguém estava às suas costas de pé, e pegava pelas mãos, e erguia os 2 braços dela, e ela dizia, ai Jesus, me leva, me leva. Aí a voz dizia assim para ela, não posso te levar, porque tu estás acorrentada por não perdoares. Ela disse que ele soltava os braços dela. Quando ela olhava para os pés, ela tinha correntes de ferro preso nos pés.
E aquilo era muito pesado. Ela acordou em aflição. Ela sabia, o Espírito Santo falava com ela: se tu não perdoar do coração, tu não vais subir quando Jesus levar a igreja. E ela disse que começou a orar, pedindo ajuda do Senhor para perdoar. Ela estava no processo de luta, pedindo a Deus para lhe ajudar a perdoar a quem ela precisava perdoar. Amados, em nome de Jesus, não vamos deixar o nosso coração com raiva guardado, com ódio, com mágoa. Mas muito mulheres, minhas colegas, mulheres são pessoas muito sensíveis, vaso frágil, e acha muito difícil perdoar. Mas, amados, temos que perdoar. Como Deus nos perdoou em Cristo, devemos perdoar de coração. Agora mesmo, eu peço permissão para nesta hora fazer uma oração, Pastor Nilis, por pessoas que têm aqui, que está com dificuldade de perdoar. Eu quero que você fique sentada mesmo, mas em nome de Jesus, você sabe que é difícil para você perdoar, e eu quero clamar, interceder por sua vida agora. Quero me colocar no seu lugar, porque eu não quero que, se a trombeta tocar agora, você fique para trás. Curve sua cabeça, e onde você estiver, dê um sinal com a sua mão, dizendo: Deus, eu preciso de tua ajuda para perdoar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está contemplando este auditório agora. O Senhor está vendo mãos que, com sinceridade no coração, estão dando um sinal, pedindo a sua ajuda para tirar do coração a mágoa, para tirar do coração a raiva guardada, para liberar perdão. Ai, nosso coração precisa estar limpo, porque tu disseste, Jesus, que só os limpos de coração verão a Deus. Eu oro pedindo em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre em ação nessas vidas, ajudando-as a entregar cada espinho que foi implantado na sua alma, e o Espírito Santo vai retirar. Ele tem um instrumento próprio e específico para retirar espinhos cravados na alma. E depois passar o sangue curador de Jesus Cristo, para fazer tudo novo. Pai, eu oro por esta vida, que na sua alma havia um jardim florido, mas alguém chegou e não somente arrancou as flores, mas pisoteou o jardim, endureceu a terra. E esta pessoa tem dificuldade muito grande em perdoar. Pai, eu peço que o Espírito Santo use uma ferramenta para revolver a terra do jardim, para que a água da palavra possa molhar a terra
e novamente flores brotarem, doçura chegar nesta vida, Pai. Em nome de Jesus, ajude, Pai. Ouve a nossa oração, por misericórdia. E não permita, Senhor, que vidas continuem sem perdoar. E o inimigo de Deus levando vantagem sobre elas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua graça seja derramada nestas vidas, Senhor. E que da mesma maneira como o Senhor nos perdoa, elas possam perdoar na presença de Cristo. Paizinho querido, nós oramos, crendo e sobre a tua palavra, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Vamos aprender a orar com a palavra de Deus. Não vamos nos conformar com orações mecânicas. Não vamos nos amoldar a orações sem vida. Mas vamos deixar o Espírito de Deus trazer vida às nossas orações. As esposas que têm maridos não crentes, elas precisam orar pelos seus maridos. Agora orem com sabedoria. Não orem, Jesus, salva meu marido para ele poder ser melhor para mim. Não, esta é uma oração egoísta. Tem que orar, Senhor, salva meu marido para ele glorificar o teu nome, para ele te servir com alegria. Tem que orar para a glória de Deus, pedindo que a salvação daquela vida seja para a glória de Deus. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar pela nossa família, devemos orar por todos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Você tem orado pela nossa pátria, pelas lideranças, pelos governantes? Nós somos tendenciosos a ir com a maioria, só falar mal dos líderes. Mas precisamos orar. E eu quero, nesta hora, convidar a igreja, já pedir permissão, para que a igreja fique de pé. E nós vamos levantar aqui um clamor pelo Brasil. Nosso país, irmãos, está em um descalabro. Em todas as áreas, em todos os segmentos, o nosso país está com dificuldades. E eu quero pedir à igreja, por favor, não fique de boca fechada agora. A Bíblia diz que a gente deve orar pelas autoridades. Vamos orar pela nossa nação nesta hora. Este é um seminário de oração. Hoje é o último dia. Nós precisamos pôr em prática as nossas orações. Em nome de Jesus. Eu peço que qualquer irmão do público aí, da plateia, erga sua voz em oração e a igreja ora em conjunto, ora concordando. Em nome de Jesus. Quem vai orar? Quem vai erguer a voz em oração? Ninguém está disposto a orar?
para que a igreja ore em concordância. Senhor, aqueles que clamam por Ti, chamam por Ti, Senhor, tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor, toma a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Toma a vida da Tua nação, Senhor. Traz uma nova condução, Senhor. Pai, não queremos reis, não queremos presidentes, mas queremos o Teu reino, o Teu governo, Pai, sobre nossas vidas. Vem Teu reino, Senhor. Vem Teu governo nesta nação, Senhor. Limpa, Senhor, a Tua nação, Pai. Traz o Teu governo, o Teu direcionamento. Queremos os Teus caminhos santos, Pai. Queremos, Senhor, os nossos filhos, a nossa geração, Pai, Te louvando, Te adorando, glorificando o Teu nome, Senhor. Pai, retira do meio de nós, Senhor Deus, a tristeza, a dor, a iniquidade, a mentira, o engano, Pai. Joga por terra, Senhor Deus, todo principado, toda potestade que se levanta, Pai, contra a nossa nação, Pai. Retira do meio de nós. Vem com Tua graça, com Teu amor, Senhor, sobre nossa nação, Pai, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que clamamos a Ti, Pai. Vem cuidar, Pai, da Tua nação, Senhor. Vem limpar, Senhor. Vem tirar do meio de nós as autoridades que não provêm de Ti, Pai. Pai, que cada autoridade seja realmente revestida na Tua graça e no Teu amor, Senhor. É em nome de Jesus que oramos, é em nome de Jesus que clamamos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Por favor, de pé. Alguém levante um clamor pelas famílias desta cidade, Feira de Santana. Quem vai orar? Quem vai orar pelas famílias de Feira? Vocês são famílias que moram em Feira, minha gente. Quem vai orar? Em nome de Jesus, as famílias dessa cidade, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia das famílias dessa cidade. Tem misericórdia. Aleluia. Em nome de Jesus, nós vamos fazer mais uma oração, a última oração da minha parte aqui neste lugar. Agora eu vou pedir para orar uns pelos outros, junta grupo de 2 ou 3, mas não é para pedir nada, não é para orar por saúde, não é para orar por dinheiro, não é para orar por emprego, não é para orar por casamento, não é nada disso, é para orar pela vida espiritual. Um vai orar pela vida espiritual do outro, por crescimento espiritual, por mais desejo de ler a palavra, por mais desejo de buscar a face do Senhor, pela vida espiritual. Vamos orar. Pode começar a orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouve a oração da tua igreja. Olha, Pai, a necessidade espiritual. Senhor, nós oramos pelos fracos, pelos abatidos, pelos desanimados, por aqueles que estão incrédulos, Senhor, por aqueles que estão vivendo dificuldade de crer na Tua palavra, por aqueles que estão com dificuldade de orar, por aqueles que estão com dificuldade de ler a Tua palavra. Meu Deus, eu oro por crescimento espiritual na vida de cada pessoa desta igreja. Vida espiritual abundante, plenitude
da graça do Senhor, vida abundante de Cristo em cada vida aqui representada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda influência maligna caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo aprisionamento seja desfeito, em nome do Senhor Jesus. Toda mente seja levado cativo a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Tudo que não provém de Deus, saia em nome de Jesus. Que as vidas sejam frutíferas, que as vidas sejam abençoadas, que as vidas sejam renovadas, para a glória do teu nome, para louvor da tua glória, Pai. Ouve a oração do teu povo, ouve a oração do teu povo, ouve a oração do teu povo. Nós clamamos sobre a tua palavra. O Senhor disse que deveríamos pedir em nome de Jesus. Na tua palavra está escrito, e é assim que nós estamos orando. Ouve a oração do teu povo, ouve a oração dos maridos, ouve a oração das esposas, ouve a oração dos pais, ouve a oração dos filhos, ouve a oração da tua noiva, Jesus. Oh glória, oh aleluia, seja louvado e engrandecido o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Oh, glória ao teu nome, Jesus. É no teu nome que oramos. Louvado seja Deus. E eu quero encerrar a minha parte cantando um corinho com os irmãos. E eu quero que esse corinho fique gravado e vocês lembrem desse trabalho de oração quando cantarem este corinho. Diz assim: é muito fácil. Orar, 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 sempre orar. Falar com Deus é bom, muito bom. Eu oro por ti, tu oras por mim, e assim vamos juntos orar. Vamos lá. Ora, 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 sempre orar. Falar com Deus é bom, é tão bom. Eu oro por ti, tu oras por mim, e assim vamos juntos orar. Outra vez. Ora, 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 sempre orar. Falar com Deus é bom, é tão bom. Eu oro por ti, tu oras por mim, e assim vamos juntos orar. Agora você vai dizer para a pessoa do seu lado: ora, 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 sempre orar. Falar com Deus é bom, é tão bom. Agora, eu oro por ti, tu oras por mim, e assim vamos juntos orar. Só vocês. Ora, 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 falar é tão bom. Eu e assim vamos juntos orar. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Muito obrigada em nome de Jesus.